dou as boas-vindas a Thaís Teles, Camila Lopes, que tiveram a importância, que viram a importância de participar nessa divulgação do processo de aferição da pessoa negra na UFBA, né? A atuação da Prograde, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, né? Um marco importante para a gente, um evento que é recente, mas que precisa ser divulgado, né? Sabido por todos. Thaís, nos contribua. Boa tarde, Karina, e boa tarde, Camila. É com prazer que também eu estou presente aqui para a gente discutir sobre a atuação da Pró-Reitoria, né, de graduação dentro desse processo de aferição. E para dar início, eu vou falar brevemente, né, sobre o panorama das políticas de ações afirmativas no ensino superior, e depois eu falo também da importância da constituição das comissões de heteroidentificação na UFBA, e como é que vem sendo feito e operacionalizado essa atividade aí, pela Prograde. É importante a gente destacar, na verdade, que essa luta, né, da instituição dessas políticas afirmativas no ensino superior, elas não começaram agora, então é uma luta que vem de muitos anos, há muito tempo, diante de um movimento negro, né, social negro, que vai, na verdade, batalhar, militar, para que a população negra tenha acesso amplo a essa política educacional, que é de direito dessas pessoas. Né? Então, é uma luta, né, que a gente precisa detalhar, que é uma luta antiga, que é amplamente debatida e que, na verdade, não é algo que se iniciou agora, né? É algo que já vem há muito tempo sendo colocado em questão. Outra coisa importante também é a gente destacar, como a gente está no mês de maio também, teve o 13 de maio de 1888, né, que se acredita aí, né, como os livros colocam muitas vezes, que foi pela livre e espontânea vontade que a princesa Isabel assinou a libertação dos escravos. Não é bem assim também, então é um motivo que a gente também tem que centralizar, né, que essas políticas afirmativas vêm também nesse sentido de reparar esse processo de escravização desse povo negro e das consequências que foram deixadas em seus corpos, né, na sua mente, e de como isso também vai resplandecer também atualmente. Então, assim, diante dessas frentes de luta contra o racismo, né, dessa militância, desses movimentos sociais, e hoje também, né, dessa juventude negra periférica, com seus coletivos, né, espalhados por todo o Brasil, aqui em Salvador também, por todas as comunidades também. Então, diante disso, a gente precisa destacar a atuação desses movimentos em prol, né, da implementação real dessas políticas de ações afirmativas. Sabendo também, como eu estou retomando, ao maio de 1888, que o negro vai ficar alijado desse processo de construção da identidade nacional do Brasil, e isso vai deixar marcas em sua vida. Então, como é que ele vai ter acesso a esse ensino, vai ter acesso a uma habitação, né? Já que o 14 de maio também de 1888 vai ser muito importante, porque para onde foram esses negros, né? Que estão aí livres, perambulando. Então, tudo isso vai fazer com que seja construído esse histórico da política afirmativa dentro do país, e isso vai aparecendo, né, em vários governos, até chegar em 2012, que a gente vai discutir bem também, com a Lei 12.711, que é a Lei de Cotas. Mais à frente também, né, a gente vai apresentar alguns slides que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre ele. Eu quero também pontuar a importância da conferência de Durban, que vai acontecer na África do Sul, e essa terceira conferência, que vai ser contra o racismo, a xenofobia, todas as formas de intolerância, que vai ser promovida pela ONU, e que lá o Estado brasileiro, na verdade, ele vai, como eu posso dizer, ele vai garantir realmente que há uma necessidade de construção de uma política educacional voltada para essa população negra, e que realmente faça jus, né, à entrada desses negros na universidade, para que a educação se torne mais inclusiva.
Então, dentro dessa conferência que vai ocorrer lá na África do Sul, ela vai querer, na verdade, o quê? O que é que ela vai pregar? Ela vai, na verdade, tentar minimizar e mitigar ao máximo as consequências, né, desse racismo ao longo desses anos aí, e o efeito desse racismo, na verdade, na vida desses negros. Desde então, né, a gente pode verificar que os debates vão se intensificando no cenário brasileiro, e é chegado ao momento em que, em 2002 para 2003, a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vai ser a pioneira, né, nesse processo de adoção da política afirmativa, que vai ficar conhecido como cotas. Então, nós temos a UERJ, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, temos a UNB, né, a UNEB, para o nosso orgulho também, né, vai ser uma das pioneiras, e a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então, compilando essas universidades, vão ser as pioneiras a adotar essa política de ação afirmativa dentro das suas instituições. Só que no início a gente vai observar o quê? Que há uma grande polêmica, né, essa adoção dessas medidas aí, das ações afirmativas. Isso vai chegar à mídia, né, essa polêmica, ela ultrapassa os limites da universidade, os muros das universidades, chega à mídia, e aí a gente vai observar que as universidades internamente vão precisar o tempo inteiro se reorganizar, rediscutir, né, fazer seminários, congressos, para poder debater não só a entrada, né, desses estudantes que vão se autodeclarar negros, pretos ou pardos, mas também como é que vai ser a permanência desses estudantes dentro dessas universidades, né? A universidade vai precisar se repensar. Então, é uma questão que vai muito além, não é só a entrada desses meninos, né, na universidade, mas como é que eles vão permanecer, como é que vai ser essa assistência estudantil, como é que esse menino que vem de uma periferia, né, alijado socialmente de todas as oportunidades, como é que ele vai ter agora essa garantia de que a universidade está sendo inclusiva também para ele, não só na questão do acesso, mas da permanência dele dentro, né, do seio da universidade. Então, o caso da UERJ, como eu falei, vai ser bem polêmico, né? Inicialmente ela vai deixar um percentual de 45% das vagas para esses estudantes oriundos de escolas públicas, né, que se autodeclararem negros, e também as pessoas com deficiência. Então, essas vagas iniciais da UERJ são 20% para os estudantes egressos de escolas públicas, 20% para negros e pessoas com deficiência, né? Depois também tem o caso da UNEB. A UNEB é um caso especial, porque não foi uma lei estadual, como foi a UERJ, né, que vai fomentar toda essa discussão, também a implementação dessas cotas. A UNEB é um caso à parte, porque nasce do desejo da própria Universidade Estadual da Bahia de ter esses estudantes negros, né, de que eles tenham esse acesso por meio das cotas, porque é importante a gente lembrar que a UNEB, naquele período de 2003 ali, a universidade tinha como reitora a professora Ivete Sacramento, que é uma professora, né, militante, histórica, bastante conhecida aqui no seio, né, educacional da Bahia, e ela vai fazer de tudo para que esse sistema de cotas seja implementado dentro da universidade estadual, né. Então, o desejo da UNEB é importante porque é como se fosse uma potência, ela está querendo afirmar realmente que, como o estado da Bahia, né, 70% da população é negra, então tem que ser, na verdade, aqui vai ser, né, uma afirmação de que é esse desejo que tem que ser contemplado. Então, o caso da UNEB é muito diferente do que vai acontecer na UNB, do que vai acontecer na UERJ, porque é algo que nasce da afirmação própria, né, da própria universidade. E isso também vai mostrar a importância, né, dessa autonomia universitária, porque dentro do seio da própria universidade que vai nascer essa vontade de ter a implementação dessa política afirmativa. Uma das primeiras federais a adotar esse sistema de cotas, então, vai ser a UNB, que é a Universidade de Brasília, né? Só que, diferentemente da UNEB e da UERJ, que adotaram a autodeclaração, a UNB ela vai mesclar, ela adota, além da autodeclaração,
uma comprovação externa, que vai ser a comprovação fotográfica, que muitas vezes também vai trazer polêmicas, né, mas que, com o passar dos anos, né, esse procedimento vai sendo aperfeiçoado até a chegada da comissão de heteroidentificação, que a gente vai falar mais à frente. Outra universidade importante, como eu falei inicialmente, vai ser a Universidade Estadual também do Mato Grosso do Sul, que vai adotar também as cotas para os indígenas. Então, não esquece também desse outro grupo minoritário, né, que vai ser também alijado do poder. E aí, eles também vão ter que se repensar, né, não é uma política só de acesso, é preciso também repensar como é que vai se manter esses alunos dentro dessa universidade. Bom, como é que a política de cotas vai chegar aqui na UFBA? Essa política começa a se alastrar, né, pelas IES Brasil afora, seja por vontade própria, como foi na UNEB, ou por meio de uma legislação externa que vai impor, né, que seja feita essa adoção aí. Na Universidade Federal da Bahia, há um longo debate, desde 1998, quando o CEAL, que é o Centro de Estudos Afro-Orientais da própria universidade, vai enviar um documento à reitoria. Em 2001 também, que foi quando essa temática vai tomando corpo, né, os estudantes negros do DCE vão discutir também e vão levar essa reivindicação para o CONCEP. E lá eles vão na verdade, solicitar o quê? Que também a UFBA adote a cota para negros. Então, vai ser um momento de grande fomento, de discussões, de debates, né, aqui também na Universidade Federal da Bahia. O sistema de cotas, então, vai ser inaugurado em 2005, né, então, a partir de 2005, ele vai ser aprovado pelo Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão, que é o CONCEP, da UFBA, por meio da resolução número 1 de 2004. Então, inicialmente, como é que vai ser essa adoção? 43% das vagas vão ser resguardadas para esses estudantes oriundos de escolas públicas que tenham cursado os últimos 5 anos, né, em escola pública, sendo que pelo menos desses, 85% vão ter que se autodeclarar, né, no caso, são os estudantes que se autodeclararem pretos e pardos, e 2% para os índios descendentes. Então, a UFBA inicialmente começa nesse sentido aí também. Até chegar a 2012, né, que vai ser justamente a lei de cotas 12.711, que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, há uma longa discussão, várias outras instituições vão adotando, né, por medidas próprias, esse tipo de inserção do negro na universidade, e quando a gente chega em 2012, a gente vai observar que, a partir dessa lei, as universidades públicas federais e os institutos federais de ensino médio técnico vão ter que deixar reservado metade das suas vagas por turno e por curso, né, para estudantes oriundos de escola pública, que recebam um salário mínimo, que tenham a renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, façam sua autodeclaração, né, pretos, pardos, indígenas, de acordo com a proporção desses grupos étnicos, conforme o estado onde o curso está alocado, está sendo oferecido. Então, essa lei de cotas, né, ela leva quase 11 anos tramitando o projeto de lei, vai tramitar, né, por muito tempo, até chegar a esse escopo que vai dar toda a orientação de como essa política afirmativa vai sendo construída, porque a gente também precisa pensar o seguinte, o tempo inteiro o negro está sendo colocado, né, foi colocado à margem desse sistema educacional. Então, é uma discussão ampla que vai ocorrer dentro das instituições, né, com muitos embates, não foi nada fácil, nunca é nada fácil, né, muitos embates, muitas discussões, até que essa lei fosse promulgada, né, pela presidenta. Essa lei também vai ser importante porque ela vai garantir o cumprimento do que está sendo estabelecido também na meta 12 do Plano Nacional de Educação, o PNE. Então, né, não é só uma questão também de garantir a entrada desses alunos negros na universidade, mas tem que garantir também a amplitude dessas matrículas, porque o plano está lá, então o plano precisa ser cumprido também, né? E esse plano tem a vigência de 2014 até 2024. Então, ele daqui a uns 3 anos, né, vai ter que ser feito outro
outro plano aí. Essa lei também vai representar uma conquista, né, para a democratização do ensino público superior no país. Então, além de reforçar toda a política das ações afirmativas, ela também traz a sua amplitude de reforçar a democratização desse acesso do ensino público no país. Eu quero falar um pouquinho do porquê da instituição, né, desse processo complementar, que é denominado de heteroidentificação, e que muitas vezes tem causado polêmica, porque as pessoas, como é algo também que está sendo processado, né, por nós da universidade, ainda está sendo discutido muito, né, e tem muita coisa a ser discutida também, então muitas pessoas têm um entendimento de que é um tribunal racial, né, de que é algo que está tirando a vaga de outra pessoa, de que a pessoa está sendo ali aferida, e o que é essa aferição, na verdade? A gente precisa garantir que o indivíduo que auto se declara negro, ele tem a sua veracidade ali. Mas, diante de tantas fraudes, né, que ocorrem nesses processos de concurso, de seleção, né, é necessário a adoção de uma outra medida para poder coibir essas possíveis fraudes. Então, se há fraude, há pessoas que estão fraudando, né? E esse fraudar também é um crime. Então, na verdade, o que a universidade e o que a gente tem feito mesmo é tentar que a vaga vá para aquela pessoa que é beneficiária da política pública afirmativa. E a pessoa que é beneficiária da política pública afirmativa são as pessoas que foram alijadas do processo de inclusão social desse país, e a gente sabe quem são essas pessoas, né, que são os negros. Então, não é qualquer pessoa que vai ser beneficiário dessa política, tem a pessoa específica, que é a pessoa negra. Exatamente, Thaís. Justamente a visão tem que ser inversa, né? Não é estar no tribunal para ser aferido, né, para dizer que ali é seu direito. Isso. Que a vaga é de quem tem o direito, não é? E a gente já viu, a mídia já divulgou por diversas formas, pessoas realmente fraudando, e não é nada bom de se ver. Você vê que você está sendo lesado, que não está sendo aferido de uma certa forma, porque só a autodeclaração, aí como a gente vai entrar já na heteroidentificação, nessa parte, seria uma checagem de quem tem realmente o direito a essa vaga. Isso, Karina, isso mesmo. Então, a necessidade de que várias instituições, né, tiveram de recorrer à heteroidentificação é justamente pelo que Karina e pelo que eu estou colocando aqui, que diante de tantas fraudes que as pessoas às vezes fazem realmente por má fé, porque elas querem se beneficiar. Quando há o momento de se beneficiar, todo mundo quer ser negro, né? Vamos dizer assim. Mas em outros momentos não é favorável ser negro, né? Então, essa afroconveniência, né, que vai ser um termo também cunhado, né, muito pelos estudiosos da ação afirmativa, de uma educação antirracista, é isso. Por que a pessoa não branca, quando é conveniente, ela quer ser negro, ela se considera, né, negro? Mas há também candidatos e pessoas, como a gente já observou, que realmente desconhecem, né, a política afirmativa, e é um processo realmente, gente, de educação, é um processo educacional mesmo, né, é pedagógico, na verdade, é um processo de que as informações devem ser passadas, né, que devem ser debatidas em seminários, em congressos, né, então, essa questão, né, da má-fé, existe, sim, né, muitos casos que a gente tem observado na mídia, que repercute aí, realmente é isso mesmo, é a má-fé da pessoa, é essa questão da afroconveniência, de que há um momento que ela encontra como oportuno, e ela se aproveita disso, mas há também uma grande parte das pessoas que não têm conhecimento, que desconhecem, que é necessário realmente a gente estar debatendo sobre isso, inclusive, né. É importante também frisar o que eu trouxe aqui, que o STF, desde 2012, também já tinha se pronunciado sobre a mescla, né, desse sistema misto de identificação racial. E aí eu trouxe um trechinho, que eu quero ler na íntegra, que é a fala do relator, do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que diz o seguinte: tanto a autoidentificação quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados,
são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional. Então, lá naquele ano de 2012, quando o STF vai ser favorável à constitucionalidade, né, do sistema de cotas, ele também já traz que há a possibilidade da mescla, né, da autoidentificação do sujeito e também da heteroidentificação. Na verdade, essas comissões ainda, né, estão sendo bem, estão sendo implementadas, né, em várias instituições. No nosso caso, aqui na UFBA, ela vai chegar em 2019, né, no primeiro semestre de 2019, a gente, né, Karina e Camila, se depara com essa novidade, né, de todo o processo logístico que a Prograde vai ter que meter a mão na massa, né, com toda a colaboração dos servidores de outras unidades também, mas ela vai ser orientada, enquanto ainda não existia uma legislação, não existe uma legislação própria do Ministério da Educação, ela vai ser orientada pela portaria número 4 de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Então, essa portaria é muito importante, né? A gente segue, né? A UFBA também já tem uma portaria normativa, 169, né, de 2019, que também vai instituir a Comissão Permanente de Heteroidentificação, né, para o acesso aos cursos de graduação aqui da universidade, os processos seletivos da UFBA, no caso, né, e, na verdade, essa portaria, ela vai orientar o quê? Ela vai dizer o que é esse processo de heteroidentificação, quem é o beneficiário, né, desse processo, quem pode estar concorrendo a esse processo. Ela regulamenta todo o procedimento das bancas, né, das comissões, como é que deve ser composta, quem são as pessoas, fala um pouquinho também, né, sobre a fase de recursos. Então, ela vai, na verdade, trazer todo o procedimento, a sistematização dessas bancas de aferição. Isso vai ser importante porque, como diz, né, Horaci Nogueira, o que prevalece, né, no nosso país é o racismo conhecido como racismo de marca. O que é esse racismo de marca? É o racismo que é pelo fenótipo. E o que é esse fenótipo? São as nossas características físicas que a gente apresenta. Então, é a cor da pele, a textura do cabelo, os traços faciais. Então, isso aí, na verdade, é o que vai fazer com que uma pessoa socialmente seja reconhecida como negro ou não. Então, as comissões de heteroidentificação, elas são pautadas, né, pelo fenótipo, né, então elas vão, na verdade, observar quais são as características que aquele candidato socialmente apresenta e que ele pode ser considerado como negro. Então, a gente não está fazendo nenhum tribunal, né? Ninguém vai mexer no cabelo da pessoa, vai tocar na pessoa. Pelo contrário, a gente vai ver mais à frente aí que é um ambiente bastante acolhedor, né? Chega a ser algo muito emocionante, a gente, né, se debater com tantos jovens, né, vindos de várias localidades de Salvador, da Bahia, e você vê que aquela pessoa vai garantir, né, esse acesso, a sua entrada, e vai mudar a vida, muda a vida de uma pessoa isso, né. Então, falando um pouquinho da UFBA, como eu coloquei inicialmente, esse processo começa em 2019, né, no primeiro semestre. O método utilizado, né, nessas duas primeiras edições, em 2019, vai ser o método adotado pela professora, e criado, na verdade, né, e que a UFBA vai adotar inicialmente pela professora e socióloga Marcilene Garcia, que é um método conhecido como OJU-OXE, que é Olhos de para a Justiça. Então, é um método bastante humanizado, ela tenta humanizar ao máximo, né, aquelas pessoas que estão envolvidas no processo, sejam fotógrafos, o pessoal da banca, o pessoal que trabalha, né, no acolhimento, todos os monitores, né, as pessoas têm que passar por um curso, não é nada assim feito de sopetão, né, há uma organização muito grande por trás, que Karina vai falar melhor também, mais à frente, e, na verdade, o que a gente vai observar é que essa heteroidentificação é algo que precisa ser feito, realmente. A tendência é que o processo vá se aperfeiçoando cada vez mais, que as pessoas tenham mais conhecimento, que isso fique mais potente, latente na nossa sociedade, né? E que garanta realmente para quem é de direito, né?
garanta realmente a entrada, o acesso, né, e confirme, não, essa pessoa aqui realmente tem o direito, né, a estar disputando essa vaga aqui. Então, mais ou menos, é esse panorama que eu queria mostrar e passar para as próximas discussões. Boa tarde. Primeiro eu quero saudar as meninas, minhas colegas Thaís e Ana Karina, e destacar a importância de discutir a atuação da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFBA nesse processo. Como Thaís e Karina ressaltaram, é um processo novo, que a UFBA implementou a partir de 2019, então a gente ainda está caminhando na consolidação deste processo, e por ser algo tão novo, há muitas dúvidas na comunidade sobre esse processo, e por isso a importância dessa mesa para a gente discutir e colocar algumas informações sobre como acontece esse processo. Uma das primeiras informações que o processo de aferição divulga é quem deve comparecer à aferição. Então, os candidatos serão aferidos, são aqueles que optam por concorrer a essas vagas no momento da inscrição no SISU, se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. E hoje na UFBA são aferidas 4 tipos de cotas. É a cota A, destinada para candidatos pretos, pardos e índios de escola pública, oriundos de escola pública com qualquer renda familiar. A cota AD, para candidatos com deficiências, pretos, pardos e índios, também oriundos de escola pública, com qualquer renda. E as cotas AM, que são para candidatos pretos, pardos e índios de escola pública com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e a cota AMD, para candidatos com deficiências, pretos, pardos, índios, oriundos de escola pública, e também afere o critério renda de um salário mínimo e meio por pessoa. Isso é importante falar, Camila, quem são os aferidos, porque por algumas vezes nós já percebemos lá no dia do evento pessoas, por exemplo, de ampla concorrência, mas porque têm identidade negra, pensam que vão ser aferidos ali. Então, antes de qualquer coisa, existe a opção pela cota. Aí já delimita o universo que vai ser aferido. Então, isso é importante destacar bem quais são as cotas que vão ser aferidas. Mesmo. Bom, e que são os negros, né, que são o universo pretos e pardos, e como o Thaís falou anteriormente também, o critério utilizado, que é o fenótipo. Isso também tem que ser divulgado. O que a Prograde, o papel da Prograde nesse processo de aferição, né? Engloba toda uma parte de logística, apuração de resultados, recursos, além do levantamento de dados feito durante a aferição. Cada aferição nós fazemos isso. Só que esse evento é pensado de acordo com o seu tamanho. Então, a primeira aferição do ano, a entrada maior que todos saem, não é? Que vem do SISU. Então, essa é uma aferição gigante para a gente. A aferição que leva mais dias, são 2 dias que nós trabalhamos nesse processo. Então, o que é que a gente faz? A gente não começa no dia da aferição, não é mesmo? A gente começa uns 20 dias antes, já fazendo o quê? Dimensionamento de material que vai ser pedido para o evento. Quantidade de colegas, né, que nós vamos pedir para que trabalhem conosco, porque a Prograde inteira praticamente trabalha, não é? Nós todos vamos, mas fora isso, um evento muito grande, com mais de 1000 candidatos, além de trabalhar 2 dias, é necessário um número muito maior de pessoas ali envolvidas. Bem, então nós dimensionamos tudo isso, né? Então fazemos escolha do local. A escolha do local poderia ser qualquer um? Não, não poderia ser qualquer um. Tem que ser uma escolha pensada. Por quê? Nós temos candidatos com deficiência, não é? Como é que ele vai se locomover ali? E outra coisa, candidatos com qual tipo de deficiência?
Então, vamos precisar de algum intérprete de Libras? A Prograde também verifica tudo isso. Então, nós vemos, a gente vem trabalhando de uns 20 dias anterior a isso, e temos uma pré-matrícula, né? A matrícula faz uma pré-matrícula, e daí a gente tem um número real de candidatos que vão comparecer, né? Lá ao nosso evento. Então, existe desde a reserva do local, como eu falei, data a ser definida, lançamento do edital. E uma outra coisa que nós temos que frisar até aqui também, que o pessoal da matrícula se queixa lá, a aferição é feita anteriormente à matrícula, não é no mesmo dia. Então, são eventos diferentes, em dias diferentes. Você não vai ser aferido e matriculado no mesmo dia, isso não existe. É bom que digam, porque às vezes eles leem o edital, não entendem que seja dessa forma, mas está lá tudo explicado, o dia que vai ser, o horário que vai ser, aonde vai ser, e também a matrícula posteriormente, caso eles sejam deferidos, né? Então, existe tudo isso. O que eu acho dentro desse processo, que é vivo, ainda está sendo construído e melhorado, né? Nós nos envolvemos nesse processo com muitos profissionais de diversas áreas. Nós precisamos, dentro do processo, como ele é determinado, nós precisamos de filmagem, nós precisamos de fotógrafos, e além disso, a gente poderia pensar um corpo técnico, alguma coisa assim, não. São pessoas que têm que ter um cuidado na filmagem, porque vão estar presentes à banca, não é? Então, tudo isso, como o Thaís também tinha dito antes, nós temos um curso para saber acolher em qualquer fase o candidato, para que ninguém se sinta invadido porque filmou mais ou tirou foto de um jeito ou de outro. Não é nada disso. Então, são profissionais que a gente conta direto com o pessoal da Facom, com o pessoal da TV UFBA, do SEAD, para filmagem e fotografia, os laboratórios também de lá da Facom. Então, a gente sempre anda junto com eles, pedindo, requisitando. É uma coisa muito grande, né? E o pessoal de apoio, as outras pessoas que vão fazer as outras funções, fiscais, recepção, portaria, não são pessoas, vamos chamar fulano. Fulano pode ir para poder ter uma visão, aprender e se motivar dentro do processo. Mas nós pensamos muito na característica de cada um. Também isso é importante, porque a depender de onde ele vai ficar, ele tem que ter uma característica mais desenvolvida. Por exemplo, a gente tem pessoas na portaria. A portaria, para falar para um monte de meninos, candidatos que estão lá, não pode ser uma pessoa que fale baixo, não é? Tem que ser uma pessoa que organize uma fila, uma pessoa que ponha uma ordem mais, assim, naquele momento, porque tem muitos candidatos, às vezes não houve, chegou atrasado, chegou adiantado. Então, são pessoas que são pensadas para cada setor que vão ficar. Recepção, por exemplo, pessoas com mais cuidado na observação da documentação, não é? Pessoas que vão, porque dentro daquele universo de mais de 1.000 alunos, candidatos, formulários com nomes parecidos, outros cursos, então tem tudo isso, e a documentação também de cada um, né? Isso é muito importante também. Então, a gente leva em conta as pessoas que trabalham com a gente e sabe do seu envolvimento, né? Do seu envolvimento. A gente já teve gente que pede, né? A gente tem muita gente que às vezes não está querendo, mas às vezes tem gente que pede para participar, e isso eu acho muito legal, porque eu acho que mostra um interesse, um envolvimento, uma compreensão importante sobre todo o processo, não é? E aí, pronto. O que é que eu posso dizer da Prograde no momento anterior ainda ao evento? Nós temos o dia, a véspera do evento, como um dia muito importante para a gente, porque é um dia onde a gente faz uma arrumação do local, né? A arrumação do local é importante, e a produção dos formulários. Então, os formulários, para nós que vamos produzi-los,
ele só é liberado nesse dia. Então, a gente tem que fazer tudo isso num dia só, para no outro já estar fazendo o evento. Então, são várias listas, são formulários com 3 páginas, de 1.000, 1.300, 1.500 candidatos. Então, é um volume grande. Arrumar tudo isso por curso, por horário, é um trabalho que envolve todo mundo lá, nós todos, né, que participamos lá. E, assim, a arrumação do local é uma arrumação criteriosa também, porque a gente faz uma sinalização, todo um cuidado para isolar áreas que não vão ser utilizadas, para que o candidato também não fique perambulando por lá, né, uma preocupação quanto a isso. Se vai ter mesa, se vai ter as cadeiras, sala que precisa de cadeiras, mais cadeiras, como é a sala do acolhimento, salas que não vão ter cadeira, que é a sala da fotografia. Então, tudo isso é arrumado, né? É um trabalho grande, né? E a gente faz isso na véspera, né? Então, não é um trabalho, assim, como é que eu posso dizer? Envolve todo mundo lá nosso, não é um trabalho cansativo, mas é um trabalho grande, e no outro dia tem que estar tudo pronto, porque a dinâmica já vai começar, não é isso? A dinâmica da aferição começa no outro dia. Então, no outro dia, o que é que a gente tem? Vou dar uma setorizada. A gente tem a portaria, onde os meninos são informados. Nós temos a recepção, onde eles vão receber os seus formulários específicos, né, de cada um, verificar, e serão conduzidos para a sala de acolhimento, né? Essa sala é importante. Essa sala é importante porque as pessoas que estão ali orientando os candidatos vão verificar se eles preencheram corretamente o formulário, assinaram e dataram, porque eles têm que ir com isso tudo preparado certinho para a sala onde eles vão ser aferidos. Mas essa sala de acolhimento, ela também é muito importante porque ali será dito a eles toda a dinâmica do processo, por que eles estão ali, desmistificar essas coisas, né, que ouviram, que as pessoas estão dizendo que sim, que não, quem é que vai ao tribunal ou não é, nada disso. Então, é isso que é dito ali naquela acolhimento. O nome já é acolhimento justamente com esse intuito. Então, os membros da banca, eles estão lá, eles se apresentam, são tiradas dúvidas, alguém pode perguntar alguma coisa, o que quer que seja, e alguns deles, dos membros, se autodeclaram. Feito isso, eles saem, vão para as suas bancas, a Prograde entra e fala, dando as suas boas-vindas e dizendo também da importância da garantia do direito deles de estarem ali. E a dinâmica em si inicia com a gente levando os candidatos às bancas, não é? Dentro das bancas existem o quê? A filmagem. Eles só entram na banca quando já começando a filmar. Isso é exigido. Então, eles entram e sentam em frente aos membros da banca, conversam, não é nada estanque, alguns conversam, perguntam, tiram algumas dúvidas. O processo é conduzido de uma maneira bem tranquila, apesar de célere, por conta do número de pessoas a serem aferidas, mas de uma forma que não deixe dúvidas, que informe, que faça com que você entenda, na verdade, o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê de você estar ali, né, o seu direito, e em qualquer outro momento do evento, se ele te dá dinâmica, se tiver alguma dúvida, eles se reportam a nós, né? Eu acho isso bom. Alguns não entendem alguma coisa, eles voltam e perguntam. Eu acho isso bem interessante. E bom também, porque se não está entendendo, é bom que entenda, né? Pronto, então depois que saem da banca, eles seguem, são levados para a área de fotografia, onde há uma reserva de um espaço, onde eles vão esperar, e cada um vai ser levado para tirar a foto. A foto é
de frente e de perfil. Thaís comentou sobre os traços, né, que a gente não quer que, por exemplo, se alguém for com turbante, se alguém for com alguma roupa que não é que a gente queira que tire ou que nada disso, a gente quer simplesmente que seus traços apareçam, não é isso? Que as características, que tudo seja fotografado, porque, na verdade, é ali que você está se mostrando. A questão é uma fotografia, que muitas vezes eles ficam envergonhados ou com algum comportamento diferente, mas que é necessária, porque caso haja alguma dúvida, caso haja algum outro recurso, é onde a gente também recorre, né? Então, depois dessa parte da fotografia, eles já estão liberados. Tem, às vezes, entrevistas, se eles quiserem participar e tudo. Mas nós, como progradianos, nós temos um trabalho ainda a desenvolver dentro desse processo todo. O que é que nós fazemos? A cada horário de aferição, existe a filmagem e a fotografia para serem descarregadas. Por quê? Existe uma sala especial também para filmagem, que existe um profissional que vai organizar toda a filmagem por banca, caso haja uma necessidade de checar alguma outra coisa. Então, tudo isso é feito. Então, é um lodger que organiza essa filmagem. E as fotografias, elas são descarregadas também por horário e os arquivos são renomeados com o nome do candidato. Então, isso também agiliza muito o processo quando se tiver alguma dúvida, se tiver algum recurso, alguma outra coisa, que a gente já tem o material separado, nomeado, tudo certo. Então, a Prograde, ela trabalha sobre esse aspecto dessa organização toda e ainda finaliza com a inserção dos dados da aferição em si. O que é isso? Os formulários que foram levados à banca e que a banca dá o seu parecer. Nós fazemos a planilha, na qual, no mesmo dia, já é lançado esse resultado, deferido ou indeferido. O que é que acontece? Numa aferição grande, como é a primeira, tudo é feito naquele dia, não pode deixar nada para outro dia. Então, todos os resultados, todas as fotos, tudo ali naquele dia. E o resultado é dado no dia seguinte, no segundo dia, no final do segundo dia. Então, a aferição termina, os dados vão sendo todos processados, para mais tarde, à noite ainda, a gente mandar para a publicação. Então, isso é feito neste período. Então, tanto que a gente, às vezes, sai mais tarde, não é, gente? Um pouquinho mais tarde. Mas, para ser feito, também a gente entende que os meninos estão ansiosos, é necessário, a data da matrícula já está ali também, tudo isso é cadenciado, é uma coisa dependendo da outra, então a gente tem que ter também celeridade no trabalho da gente, né? E aí vem, né, Camila, um momento posterior. Antes de Camila falar, eu queria só reforçar o que Ana Karina falou, está orientado na portaria, né, que foi a número 169 de 2019 da UFBA, então lá tem todas essas etapas que Kari colocou aqui, e que tem toda a orientação mesmo das fases, das etapas, das fases, de como tem que ser tudo feito, como Karina colocou aqui. Eu me lembrei de uma coisa que você já falado da professora Marcelene, que eu me lembro dela falando, até no momento da foto, que os meninos ficavam um pouco mais inibidos, né? Quanto mais natural eles estiverem, mais seus traços vão também aparecer, não é? Então, não sorrir, tirar os óculos, são detalhes que a gente, com o andar do processo, cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo e refinando isso, não é? Aí depois a gente entra, né, Camila, no dia seguinte. Como a Karina ressaltou, o trabalho da Prograde ele começa antes do momento de aferição, ele não se resume àqueles 2 dias que a gente está alocado geralmente no PAF 6, fazendo o ato da aferição, mas ele começa bem antes e se estende um pouco depois. Até porque existe a etapa do recurso, que todo o processo administrativo dentro da administração pública precisa ter,
que é um direito do candidato de recorrer da decisão, reexame, uma reanálise daquilo que foi decidido pela banca de aferição. Vale destacar que dentro do processo de heteroidentificação, o recurso é destinado para aqueles candidatos que tiveram o resultado indeferido, ou seja, o candidato que não compareceu no momento da aferição, ele não tem direito a recurso, porque o recurso, como eu disse, é a reanálise, a revisão, o reexame de uma decisão administrativa. E como acontece esse período do recurso? Após a publicação do resultado pela Prograde, o candidato tem um prazo de 2 dias para encaminhar o recurso para um e-mail que é disponibilizado no site de ingresso. Como vocês podem ver aí na tela, o endereço é recurso.resultado@ufba.br. O candidato que teve o resultado indeferido, ele vai redigir o seu recurso endereçado à banca, pedindo a reanálise da decisão. A partir disso, a equipe de logística da Prograde se reúne, checa se esse candidato compareceu à aferição. Se sim, é separado aquele material que foi produzido, o material audiovisual, como Karina falou, as fotos, os vídeos da banca, e é encaminhado para uma banca de aferição, a banca de recurso. Quem compõe essas bancas? Os presidentes que compuseram as aferições nos dias que ela acontece presencial. E a partir disso, eles fazem uma reanálise, a partir de fotos e vídeos, e emitem o seu parecer. Sendo deferido, ou seja, a decisão foi alterada, esse candidato é orientado para fazer a matrícula antes que ocorra a nova etapa de aferição, já que ele precisa garantir o seu direito à vaga. Então, como vocês percebem, o processo de aferição dentro da Universidade Federal da Bahia, realizado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, em parceria com outras pró-reitorias, é um evento que acontece em várias etapas, desde a publicação da lista, impressão de todo o material, capacitação dos servidores que irão participar, desde a pessoa da recepção, o porteiro, até o membro da banca. Existe sempre uma capacitação para um olhar mais humanizado, afinal a gente está ali não como um tribunal, como as meninas bem ressaltaram durante a nossa fala, mas para garantir que a lei seja cumprida. Então é um processo longo, demorado, mas que vem rendendo bons frutos, já que essa é a principal ferramenta para que a gente possa inibir as fraudes em cotas, que tanto é divulgado nos meios de comunicação diariamente, semanalmente. Isso é um processo longo, demorado, mas que tem rendido bons frutos dentro da universidade. Exatamente. E o que é a Prograde faz? Aguarda o reenvio da banca, né, desses resultados para haver de novo uma publicação. Se caso passe alguma coisa, tenha havido algum erro, alguma falta, porque dentro de um processo imenso como esse, existe falha humana nossa também. Existe uma republicação do resultado. Então, tendo sido aferido, houve indeferimento, corre para o recurso. Tendo sido aferido, o nome não saiu, houve algum problema, nós vamos verificar e vamos corrigir. Caso algum erro, alguma falha, não tem problema. Agora, existe uma questão dos que faltam e que acham que vão fazer um recurso nesse e-mail. Não é? Como Camila frisou, o e-mail é direcionado exatamente para os candidatos que fizeram a aferição e foram indeferidos, não para os ausentes. Os ausentes podem comparecer lá à Prograde e a gente dá uma orientação do que ele deva fazer, de fato, né? A justificativa, o que quer que tenha sido o momento que ele teve, para que não se verifique se ele vai poder ou não participar de uma nova aferição. E nós temos também, com tudo isso, com essa coleta de dados que nós fazemos de cada aferição, eu acabei fazendo esse slide, foi desse ano agora, ainda não publicamos, né? Mas teve, não foi, Thaís, o Edgar Digital, não foi? Teve lá. Sim. Você fala do resultado dos dados. Por que isso, né? Os dados ao longo do tempo, nós vamos ver estatisticamente o que é que aconteceu, o que ocorreu, né? O quantitativo de entrada, de ausentes, de presente, abstenção. Então,
isso é bom para fazer uma análise daqui a algum tempo. Como o processo é recente, nós estamos ainda iniciando a coisa. Mas, como eu disse, melhorando, né? É o que a gente tem feito. Eu até entendo que, num primeiro momento, tenha havido um questionamento maior, mas com o passar do tempo, eu estou percebendo que os meninos agradecem muito, né? Eles reportam nas entrevistas, ou mesmo vêm a gente agradecer, eles agradecem, não é? Eles vêm, então, se sentem, eu sinto assim que a gente fez o trabalho do jeito que tinha que ser, né? Digno, com acolhimento, com respeito, humanizado, para eles que estão ali para entrar, para descobrir um novo mundo, não é? Então, eu me sinto assim muito feliz, gratificada com isso, de saber que eles passaram, que eles foram acolhidos, que eles foram atendidos, até os que não foram, que foram indeferidos, mas que compreendem alguma coisa que aconteceu ali e que a gente está melhorando, né? Eu sempre digo que o trabalho essa aferição, ela é viva, né? Ainda está em ebulição, ainda está em construção. É assim que eu acho. Porque a cada nova aferição, né, Karina e Camila, é um novo processo, é uma nova roupagem, a gente vai descortinando, né? Muita coisa da aferição passada que talvez não tenha dado certo, que a gente precisa melhorar, e que é um processo realmente, um investimento da universidade, né? Um alto investimento também. É um ano, né? De formação, é um investimento de formação muito grande, porque envolve muitas pessoas, muitos colaboradores, né? Nossos outros colegas de outras unidades também, a importância, né, desse conjunto de servidores técnico-administrativos, dos terceirizados também, né, que nos ajudam bastante nessa participação, que é em conjunto, é um processo coletivo, né, uma construção mesmo coletiva. Exatamente. Eu queria falar também de algumas referências bibliográficas que a gente utilizou para poder, não só da nossa experiência, né, meninas, não é só a nossa experiência em si, a gente precisa ler os materiais, né, muita coisa também para a gente que é nova, né, essas discussões sobre as ações afirmativas, da promoção de uma educação antirracista, né, então, tudo isso aí também a gente se pautou em um livro, né, que foi Heteroidentificação e Cotas Raciais, Dúvidas, Metodologias e Procedimentos, organizado por Cleison Reinato Martins Dias e Paulo Roberto Faber Tavares Júnior. Então, esse livro aí, ele vai trazer uma compilação de artigos que foi também bastante importante para poder a gente construir a nossa visão também sobre as comissões de heteroidentificação, e um texto também, um artigo bastante importante de Horaci Nogueira, que é o preconceito racial de marca e o preconceito racial de origem, para poder também fazer essas demarcações de como, né, acontece todo esse racismo dentro do nosso país. E outros materiais, a legislação, né, que pauta a base legal toda que vai sendo, né, exato, vai pautar, né, toda essa política de ação afirmativa, né, dentro da universidade, dos concursos públicos também. Então, são leituras indispensáveis, né, para poder dar o nosso aporte teórico, que vai fazer com que a gente aprenda cada vez mais também, né. Exatamente. Então, mais algumas considerações? É um processo, como a gente pode ver, que ele não foi feito do dia para a noite, ele é construído com base em pesquisas, com apoio da universidade, dos servidores, e que precisa ser amplamente debatido e discutido com a sociedade. Então, esse espaço aqui no Congresso Virtual da UFBA, dessa mesa, é de fundamental importância para a consolidação do processo de aferição dentro da universidade pública. Karina, se você pode passar mais uma vez, só para o pessoal, né, que for ver a mesa,
aquela parte da legislação, né? Para quem quiser ter o acesso também, né? Toda a legislação que a gente encontrou embasasse, né? A questão das cotas, dessas políticas de ações afirmativas. Então, tem a lei, os decretos, a portaria também normativa, as resoluções da UFBA, né? Que são também importantes para poder constar. E, por fim, a portaria 169 da comissão. Isso. Exatamente. Querem falar mais alguma? Eu quero apenas ressaltar que, para quem está nos ouvindo, que todo esse processo de aferição também pode ser acompanhado pelo site ingresso.ufba.br. Lá a gente divulga a lista de todos os candidatos que participam da aferição, tanto no primeiro como no segundo semestre, quais os candidatos deferidos e deferidos. Então, é um processo que está todo divulgado nas nossas páginas oficiais. Exatamente. Eu queria agradecer a presença de vocês, a contribuição nossa, a nossa vivência, porque a gente pode falar, porque a gente vive isso, né? Todas as vezes a gente vive. Por semestre são o quê? Umas 3 ou 4 aferições, e todo um preparo, claro que vão diminuindo, né? As quantidades vão diminuindo, mas o carinho, a dedicação, o acolhimento, o olhar preocupado em atender, em explicar, né, em resolver. A gente vê os meninos chegando do interior, não é, Thay? A gente vê com alegria, quer dizer, um mundo novo que está sendo descoberto para eles chegam com tanta vivacidade, com tanta ânsia, né? Então, a gente tem mais que incentivar mesmo e explicar. A Prograde está para isso, né? A porta de entrada, é a porta de entrada para isso. Não é isso? Eu também, Karen, mas Camila, se possível também, queria fazer um agradecimento a toda a equipe da Prograde, todos os nossos colegas, colaboradores, né, os terceirizados, dizer que a gente tentou representar, né, um pouco do que é esse grande trabalho que a Prograde tem desenvolvido, junto com outras pró-reitorias, a PROAI, por exemplo, que é a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, né, e outros colegas, servidores de outras unidades, fazer um agradecimento, né, a todo mundo que se envolve completamente nesse processo. Exato, ao pessoal da SEAD, FACON, TV UFBA, que eu às vezes estou com as orelhas cheias de ouvir a gente. Mas, obrigada.